abençoados, graça e paz. Estamos de volta com mais uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Tema do nosso encontro: atitudes que encantam a Deus. 2 Coríntios capítulo 13, olha o que diz o apóstolo Paulo no capítulo 13, versículo 11. Sem mais, irmãos, despeço-me de vós. Procurai agir com maturidade. Tende bom ânimo, encorajai-vos mutuamente, tende um só pensamento principal e vivei em harmonia, e o Deus de amor, de paz, estará convosco. Você quer que Deus esteja sempre contigo? Você quer que Deus sempre apoie tuas decisões? Você quer que Deus responda às tuas orações? Então siga essas dicas aí, que certamente irão contribuir para o teu crescimento espiritual. Amém? Quero agradecer a Deus pela tua vida, meu irmão, minha irmã, que nos assiste pela primeira vez e que já nos acompanha durante alguns anos, mais de 2 anos, estamos pregando esta palavra neste canal, encorajando, motivando, apresentando Jesus aos corações. Sejam todos bem-vindos, é uma honra poder lhe falar mais uma vez neste nosso encontro. Amém? Graças a Deus. Sabe, queridos, Deus está sempre deixando dicas maravilhosas para que possamos andar no centro da sua vontade. Ele está sempre nos mostrando o caminho que devemos andar. A sua palavra é uma bússola. Ela traz orientações valiosíssimas que irão contribuir para que você se aproxime cada vez mais dele. Amém? Então, por isso o tema, atitudes que encantam a Deus. Esse encantar quer dizer causam admiração, grande prazer em Deus. E Paulo, ele faz uma lista de coisas que podemos provocar no nosso dia a dia, na nossa vivência, coisas que certamente vão te aproximar de Deus. Então vamos acompanhar com o apóstolo Paulo sobre essas dicas, sobre essas direções. Amém? Glória a Deus. Ele diz assim: procurai agir com maturidade. E isso é algo muito importante que nós precisamos viver no nosso dia a dia. Maturidade, quando se chega à maturidade, é porque já passou por um processo. Saiu da inocência, das coisas de menino, como diz o apóstolo. Quando ele era menino, ele falava como menino, agora como homem, como adulto. Ele faz e age como um adulto. Então, a maturidade, na verdade, eu anotei aqui, é o último estágio do desenvolvimento de uma pessoa. É o último estágio. É uma busca incessante que nós temos que ter. Buscar esse processo. Precisamos avançar no processo. Não podemos estagnar no processo. Quando era menino, falava como menino. Agora que sou homem, falo como homem, como adulto. Então eu preciso sair do processo. Eu não posso estagnar, eu preciso avançar. E Paulo está dizendo: procurai agir com maturidade. E, como eu disse, é um processo. E isso mostra a desenvoltura, mostra o desenvolvimento deste ou desta que está no caminho do Senhor. Amém? Então aí vai uma dica, essa dica aí é muito importante. Então, mas estamos tanto tempo na igreja, vivemos tantos anos dentro de um ministério, e a pessoa continua aquela atitude de sempre fazendo bico, sempre fazendo birra, ou sempre agindo como uma pessoa rebelde dentro da igreja, não se contentando em ser rebelde, mas também causando rebeldia, desenvolvendo esse ato terrível. A Bíblia fala que
A rebeldia é como um ato de feitiçaria, é algo maligno, diabólico, satânico. E Paulo diz que precisamos agir com maturidade. E a nossa intenção aqui em nosso encontro é fazer com que Deus se encante, Deus se admire e sinta prazer na minha e na tua vida. Então aí vai, maturidade é o primeiro ponto. E ele continua dizendo, tem de bom ânimo. Bom ânimo. Então a maturidade já vem trazendo com ela o bom ânimo. Porque o bom ânimo no latim quer dizer alma, coragem ou mente. Então o bom ânimo na verdade já faz parte de uma desenvoltura, de um desenvolvimento cristão. É a pessoa que mesmo estando diante de crise, ela consegue encontrar coragem, ela é ousada, ela é determinada, ela não se desanima, pelo contrário, ela se anima, porque ela sabe que em todas as coisas, ela ou ele é mais do que vencedor. E se Deus está por ele, quem será contra? Então, a pessoa que tem bom ânimo é aquele que, ao ver o seu irmão necessitando de uma força, de um encorajamento, lá está ele, lá está ela encorajando a fazer as coisas certas, orientando o irmão para que não siga no caminho da rebeldia, orientando o irmão a não ceder às pressões, às situações adversas do mundo. Está ali animando, sempre encorajando, dando coragem para aquele que está passando em um momento de crise, ou até mesmo para si. Ele se auto-encoraja, porque ele sabe em quem ele confia. Isso é importante. Isso também faz parte do processo de amadurecimento. Então, tem de bom ânimo, disse Paulo. Ele está se despedindo da igreja de Corinto, mas ele diz, procurai agir com maturidade, tem de bom ânimo. E ele continua, encorajai-vos mutuamente. É o mesmo processo. Uma vez que eu sou uma pessoa animada, eu encorajo outros. Uma vez que eu sou uma pessoa desanimada, eu desanimo outros. Então, Paulo diz, encorajai-vos uns aos outros, encorajai-vos mutualmente. Então, isso é agradável, é algo que encanta a Deus. Quando ele vê que o seu filho, ele encoraja as pessoas, ele levanta a moral das pessoas. Está vendo que a pessoa está enfrentando situações difíceis, ao invés de derrubá-la, ele a levanta, ele a sustenta, ele ajuda, encorajando, motivando, dizendo, não, você consegue, você é capaz, o Senhor é contigo, vamos em frente, não pare. Então, essa é a pessoa que encoraja. Por isso que ele diz, encorajai-vos mutuamente. Hoje eu estou te encorajando, amanhã você me encoraja. Isso encanta a Deus. Isso é algo que agrada o coração do Pai. E ele continua. E você sabe que encorajar também é estimular, animar, incentivar. Ele também diz, tende um só pensamento. Que pensamento é esse, pastor? Eu preciso saber a quem eu estou servindo. Eu preciso ter em mente que a graça de Deus, a graça revela o amor de Deus para com os homens. Eu preciso acreditar e propagar isto, tem que estar com o mesmo pensamento, que Jesus Cristo, Deus, veio a este mundo, que Jesus Cristo levou sobre ele, na cruz do Calvário, todos os meus pecados. O escrito de dívida que havia contra mim, contra você,
foi cravado na cruz e ele morreu com todos eles. Eu preciso ter o mesmo pensamento que este Deus que veio em forma humana, que morreu, que ao terceiro dia ressuscitou. Amém? Eu tenho que ter um pensamento único. A igreja de Cristo precisa ter esse mesmo pensamento. E também acreditar que quando ele voltou para o Pai, ele enviou o Espírito Santo para nos consolar, para nos confortar, para nos dar poder. Então, esse pensamento tem que ser único. Por isso que Paulo diz, tende um só pensamento principal. Esse único pensamento tem que ser Deus é tudo em todos. Jesus é Filho de Deus e Ele deixou o seu Espírito Santo para nos ensinar, para nos levar ao trono da graça, para derramar os seus dons espirituais sobre nós. Isso é maravilhoso. Esse pensamento tem que ser único na mente do cristão brasileiro, do cristão americano, do cristão que está na Rússia, na Itália, onde quer que esteja esse cristão, tem que estar num só pensamento. E por último ele diz, vivei em harmonia. Quer agradar a Deus? Quer encantar a Deus, ou seja, causar admiração e grande prazer nele? Ande em harmonia. A harmonia é uma forma equilibrada e justa. É você conseguir lidar com a diferença, mantendo a sua essência. Sem se misturar, você pode estar no meio das pessoas sem contaminar as tuas vestes. Isso é conseguir ter harmonia no ambiente, ter harmonia dentro da sua casa, ser um homem de paz, uma mulher de paz dentro do seu lar. Pregue a paz, pregue a alegria, pregue o amor dentro da sua casa. Seja uma pessoa que tenha equilíbrio nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. Isto é agradável aos olhos de Deus. Aonde quer que você esteja, você é cristão. Você não precisa ser um cristão iracundo, emburrado, não conversa com ninguém, mal-humorado. Um cristão que não fala, uma cristã que não dá um bom dia, não dá uma boa tarde, chega perto de alguém, chega num ambiente, uma pessoa rancorosa, não dá um sorriso, não cumprimenta as pessoas. Isso é horrível. A harmonia está englobada nisso, é você ter o equilíbrio. Não é só que você vai dar um bom dia, uma boa tarde, que você vai se contaminar com o mundo. Isso é questão de educação. E o cristão é educado. Uma cristã é educada. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Então, são atitudes que encantam a Deus, que causam admiração a Ele e grande prazer quando um crente apresenta maturidade, quando ele tem bom ânimo. A situação pode estar difícil, mas ele não desanima, ele é corajoso. Ele não desanima, ele continua em frente, ele acredita que tudo está bem. Ele encoraja também os seus irmãos, as outras pessoas que estão enfrentando. Ao invés de derrubar, ele estende as mãos, ele levanta. Quando tem um único pensamento de agradar a Deus, um único pensamento de ser um filho de Deus, de acreditar que Deus é único, de acreditar que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo levou sobre ele os nossos pecados, que ele morreu com ele, que ele ressuscitou ao terceiro dia e que derramou sobre nós o seu Espírito. Isso é maravilhoso. Viver em harmonia, viver de uma forma equilibrada e justa, conseguir lidar com a diferença, mantendo a sua essência cristã, sem ser uma pessoa rancorosa e desequilibrada. Amém? Que esta palavra possa
motivar você, possa fazer você chegar a essa condição de agradar o seu Deus, de agradar o Senhor com as tuas ações, provocando nele admiração, provocando nele grande prazer pela tua vida, através das tuas ações, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, Senhor amado. Eu oro para que os corações que me ouvem possa, Senhor, ser tocado pelo Teu Espírito de tal forma que procurem a todo tempo, em todo momento, Senhor, Te agradar, provocar em Ti admiração, provocar em Ti grande prazer. Eu peço, Deus, para que os corações sejam avivados pelo Teu Espírito Santo e que esta vontade seja incessante em cada coração. Para a honra e a glória do Teu nome eu te peço. Amém. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Graça e paz.